J. Júnior Natal. Então, Jacó, é como quem falou aqui, ó, que a moça dobradinha, acredito que ela esteja falando da dobradinha da psicanálise do serviço social, né? Uhum. Então, conforme a gente propôs, né, como a gente pode fazer esse link? A gente pega a psicanálise, aí eu não sei o que você vai trabalhar, se mais geral, se mais Freud, se mais Lacan, se mais Ferenc, enfim. E pega a questão do serviço social, que é Uhum. uma profissão também enveredada ali, que tem como base do seu projeto ético-político a teoria crítica marxista, e a questão do gênero. Como a gente pode fazer esse link? Tá. Sobre a questão das vinculações serviço social e psicanálise, né? Eu acho que a gente pode começar até pela questão da cientificidade da psicanálise. O que você acha? Acho que pode ser Sim. uma porta acho que fica para a gente dialogar com todo mundo, com quem é mais versado na psicanálise ou não, para a gente poder fazer um lero legal, né? Porque vira e mexe para essas polêmicas sobre a psicanálise ser ciência. E assim, essa é uma discussão que, em geral, me dá muita preguiça. Não me dá preguiça aqui porque a gente está numa interlocução privilegiada e realmente disposta a um diálogo. O que Sim. não acontece em todas as produções sobre isso, né? Então, a questão, como diz a Hannah Arendt, né, tentar entender a mesma coisa que aceitar. Mas você conseguir se colocar numa posição de atenção para o que o outro fala, né, além de ser uma habilidade cognitiva, emocional e afetiva, que eu posso discordar de você, mas nenhuma discordância não é afetada. No sentido de que não produz afeto, não faz circular afeto, não troca afeto. E afeto não é só carinho, amor, né? É ódio, é repugnância. A gente troca afeto quando discorda. Justamente por trocar afetos, muitas vezes a gente acaba trazendo as próprias repressões para essas discussões. E, de entrada, não dá para discutir o que quer que seja sem buscar conhecer minimamente as bases daquilo que se critica, né? Senão, não tem nem como salvar a pessoa que está afogando no raso, né? Então, se espera que alguém que entre nesse debate tenha minimamente condição de sustentar aquilo que se fala. Então, a gente não precisa concordar sobre as questões marxistas, sobre as questões dos economistas clássicos, sobre questões da TCC, da psicologia do ego, da psicanálise, mas a partir do momento que a gente entra nessa seara, por várias questões, né, mas principalmente para a gente ter condições de sustentar o diálogo, é importante a gente saber do que a gente está falando, porque senão não tem diálogo, porque eu não tenho como sustentar, eu não tenho de onde partir, né? Então a psicanálise é uma ciência? Sim, ela é ciência humana. Quando a gente pega a constituição das ciências, né, a história das ideias, ciência não foi sempre a mesma coisa. Inclusive, se a gente fizer uma retrospectiva histórica, em algumas regiões do planeta, como mesmo na Europa, as práticas científicas foram extremamente reprimidas e assimiladas a bruxaria ou heresia. Então, as práticas que hoje são conhecidas como científicas e que partem muitas vezes de saberes originários, como, por exemplo, você pegar uma planta, saber que ele tem uma substância que é capaz de aplacar uma dor, quer dizer, não foi um farmacêutico que descobriu isso dormindo, né? Isso parte de um saber, muitas vezes, originário, mesmo que essa população originária não vai receber nada por isso, né? Vai virar ali um produto farmacêutico que vai ser vendido por horrores. Mas, alguns momentos da história, isso não foi visto como interessante, porque não era a linguagem do Estado. Quando a gente pensa no Estado feudal, o Estado feudal, a linguagem dele é eminente, a linguagem política dele é uma linguagem religiosa. Tanto que essa associação dos primeiros, quando a gente pensa em Europa, né, feudalismo europeu, os primeiros estados europeus, que surgem, né, o primeiro é Portugal, né, que é pioneiro em se unificar, mas mesmo a França, né, esses estados, essas nações, elas se unificaram com o apoio da Igreja Católica. Quer dizer, o negócio andava junto. Não tinha como você governar sem apoio do Papa. Era uma coisa assim, muito difícil. Isso depois na reforma religiosa, que é uma outra parada. Quando a gente chega às revoluções burguesas, Revolução Industrial, né, Revolução Francesa, Revolução Estadunidense, na verdade, o capitalismo ele não nasce, boom, ali no século XVIII, século XIX. Ele vem sendo gestado desde a Idade Média, né? Desde a Idade Média a gente ouve falar de comércio, dinheiro, trocas comerciais.
Mas só no capitalismo isso funciona como funciona, porque a gente fala de lucro e a gente fala do trabalho como um fundamento social, que é o trabalho assalariado. Não é o trabalho servil, não é o trabalho por troca. A troca é monetizada. Eu monetizo o tempo e aquilo que você entrega conforme o valor que aquilo é lido socialmente. Então, quando a gente entra no Estado moderno, né, perdão, né, na questão do Estado moderno, na questão mais contemporânea, após as revoluções, o papel da ciência muda. Porque, veja, né, a linguagem do Estado, além de ser uma linguagem econômica, jurídica, é uma linguagem científica. Porque o direito vira ciência, a economia vira ciência, a medicina tudo vira ciência. A ciência não é uma coisa nova. Essas práticas não são novas, mas elas são relidas de maneira nova. Inclusive, elas se tornam profissões. Eu posso trabalhar como sujeito livre, né, a forma sujeito capitalista, né, a forma de ser sujeito é do sujeito livre, sujeito de direitos, né, para me identificar. Então, liberdade, igualdade, fraternidade, olha que bonito, né? E aí não dá mais para esse Estado liberal, capitalista, que é o que a gente vive hoje em outro momento, né, o capitalismo financiarizado, você falar a linguagem ser religiosa. Então, se antes eu prendia mulheres, excluía mulheres baseado no discurso da bruxaria, agora eu vou fazer isso baseado no discurso da loucura, como prática médica, prática clínica e na questão histérica. Para poder aprisionar a questão da loucura, né? Se eu pegar a história da loucura do Foucault, o conhecimento psi, né? O interesse por transformar o psiquismo numa área de estudo, porque nem sempre o psiquismo foi uma área de estudo autônoma, era uma coisa da religião, das filosofias, né? Mas ele se torna um objeto autônomo com a consolidação das sociedades burguesas. Por quê? Porque surge um ideal de sujeito produtivo. E quem que é o sujeito saudável? Aquele que produz. Tanto que muitas vezes a gente não procura ajuda por algumas questões de sofrimento, e muitos de nós procuramos ajuda psíquica quando a nossa produtividade é atacada. Eu deixo de trabalhar, eu já não sinto o prazer que eu sentia antes de trabalhar, eu começo a faltar, eu começo a ter ataques de pânico, ansiedade para ir trabalhar, aí eu procuro uma ajuda, né? Então, essa ciência do Estado moderno é uma ciência que vai se atrelar a parâmetros positivistas, ou seja, baseados numa leitura reduzida do Hegel, né? E baseada naquela ideia de evolução bem... Todo mundo aqui acho que teve aquela aula de história que o professor Werner Lousa coloca uma linha do tempo. E aí veja, né? Anos a gente vai na escola e os professores colocam essa linha do tempo na lousa e a gente começa a acreditar que não só o tempo, mas a história é uma evolução de maneira que lá no final seremos melhores do que hoje. Né? E a gente tem holocausto, guerra, ditadura, extrema-direita para provar que o negócio não é bem linha reta e para frente que vai. Né? Às vezes volta e inclusive, isso inquieta. Como que pode, né? Como que pode as pessoas, de repente, se fazerem mal? Isso é uma coisa da história, né? Mas fazer mal como se faz agora. Vira uma indústria. A gente ganha dinheiro, né? Indústria de armamento, enfim. A própria indústria farmacêutica, em algumas situações, que também pode matar. Então, perceba, essa ciência que ganha mais espaço na sociedade capitalista é uma ciência exata, que pode produzir evolução, que eu posso tornar visual o resultado, que ele pode ser apropriado, né? E isso vai acontecer ao longo de todo o século XIX, né? O determinismo, o biologicismo e assim por diante. E no final do século XIX para o século XX, a gente vai ter uma ruptura, né? E principalmente na entrada para o século XX, as ciências humanas vão ter uma crise, porque as ciências humanas elas estavam aderindo a um método de pesquisa e funcionamento que não era das ciências humanas, era das ciências naturais. Ou seja, o nosso objeto de pesquisa, o humano, das ciências humanas, não é o humano de uma autópsia. O nosso humano não é o humano de uma fisiologia. O nosso humano é o sujeito. É um corpo atravessado por questões que ele não compreende, por questões que estão além da sua compreensão consciente e que, no entanto, ele é determinado. Relações econômicas, relações psíquicas, relações afetivas.
Então, falar de ciências humanas na entrada do século XX é a gente trabalhar o sujeito, né, os seres humanos, numa perspectiva que não seja, por exemplo, evolucionista, ou numa perspectiva em que eu tomo o corpo como um corpo que sente. Né? Tanto que as pesquisas estão aí. Muitas vezes não basta você tratar o corpo de forma medicamentosa. Né? Você pode tratar um bebê dando somente a subsistência básica, alimentação, mas, né, limpeza, mas para um desenvolvimento interessante das habilidades, as habilidades cognitivas, motoras, afetivas e emocionais, essa criança precisa de troca simbólica, de relações, viver relações, se frustrar nessa relação, se arriscar, aprender, cair, levantar, com apoio, com ali o círculo cuidador. Então a psicanálise é uma ciência humana a partir do que ela reivindica o seguinte: a psicanálise trabalha onde o projeto de vida que a gente fez para a gente falha. E esse projeto de vida que falha não é nem seu, não é nem meu. Existe uma narrativa, como diz o Cazuza, é uma festa que já vem armada antes do nascer. Então existe uma lei anterior a gente que fala como as pessoas têm que se comportar, que a gente tem que trabalhar, tem que ter um salário, tem que ser feliz com a carreira, tem que publicar no Instagram, tem que participar de causas sociais. Então isso tudo a gente vai... E quando isso falha? Quando não é suficiente? Quando não tá bom? Né? Tanto que a psicanálise ela vai olhar não para o todo, ela vai olhar para o detalhe, para a falha, para o equívoco, para quando a gente perde a fala, para o sonho, para os atos falhos, né? Porque é aí que o sujeito comparece. Porque é aí que a vida afetiva dele comparece. Né? Enquanto eu sou um profissional de sucesso, né, seja um médico, um professor, enfim, qualquer carreira, ou não seja um profissional de sucesso, né? Veja, só essa conversa de ser profissional, de ter uma carreira, isso já é um discurso que a gente recebe desde sempre. Mas onde eu apareço nisso? Né? Onde as minhas questões cabem nisso daí? Né? Então, a gente recebe na clínica desde sujeitos com intervenções do tipo: estou num estado depressivo porque me decepcionei com a minha carreira. Então o sujeito se apegou a isso, cai numa desilusão e não consegue se superar. Até sujeitos que têm uma dor de viver muito grande, a ponto de dizer: eu não consigo ver o meu lugar no meio dos outros. Então, essa roupagem desse discurso liberal, porque a psicanálise surge nesse universo capitalista liberal. Hoje a gente fala de neoliberalismo. Ele tem falhas, mas porque toda roupagem tem. Todo discurso falha. E todo discurso falha não porque ele é defeituoso, a falha é constitutiva. Não tem como ser sem falha. Não tem como ser sem brecha, sem espaço. Então, isso é um componente importante para a psicanálise, né? A gente trabalha, tem coisa que a gente não sabe e vai demorar às vezes muito tempo para saber. Então, eu sustento um processo em que eu não tenho garantia de quando eu vou saber, de quando eu vou entender, do que eu vou receber em troca, né? Então, a psicanálise é uma ciência humana, né? Sim. E olhando para o humano numa especificidade que é: todo mundo tem um vazio. Hora ou outra ele aparece. Não é uma questão de si, é uma questão de quando. Ansiedade, angústia, descargas físicas que aparentemente não tem explicação, né? Soltar intestino, sudorese, aceleração do coração, doenças de pele, né? Que você vai no dermatologista e fala: é emocional. Mas quem que é o senhor emocional? Psoríase, alergias, né? A gente se vincula emocionalmente a isso. A alergia pode não ser provocada emocionalmente, mas você imagina uma criança que tem uma alergia alimentar a ponto de ela não poder comer mais alguma coisa que ela gosta. E a gente tem uma relação com a alimentação que é afetiva, porque é a primeira forma de contato que a gente tem com o corpo do outro. É a primeira forma de relação antes que eu aprenda a falar qualquer coisa. Então, você não poder comer porque aquilo que você gosta te faz mal.
Eu gosto de comer esse elemento, mas faz mal, você não pode. Você vai morrer. Imagina para isso descamba, né? O que, olha para onde isso vai parar simbolicamente, né? Você gosta, mas faz mal. E essa questão da alergia é uma metonímia, né? Uma parte pelo todo do quê? Tem relações que você gosta, mas te fazem mal. Amigos, pessoas da família, casamentos, trabalho. Então as coisas não estão desvinculadas, na verdade, né? Elas podem ser associadas para entender o que me faz mal. Por que que me faz mal? E qual que é a minha responsabilidade com isso que eu sinto? Né? A gente não pode se alienar da própria dor.